Então vamos lá, porque hoje é um assunto muito interessante, principalmente para mim, porque eu imagino que grande parte das pessoas, principalmente os jovens, encontram um ponto onde eles se perguntam: meu Deus, como eu posso ser útil? Como eu posso realmente fazer tudo aquilo que eu sinto que posso? Durante muito tempo eu fiquei travado nesse aspecto. Porque eu estudo muito, aprendo muitos assuntos, mas eu não sabia como usar isso de uma forma prática. Como eu poderia transformar todo esse meu conhecimento em algo realmente funcional, algo útil. E eu imagino que essa não é uma dor só minha, porém, eu entendi que eu tinha essa dor, eu entendi que eu tinha essa dificuldade e talvez você ainda não entendeu isso. Mas está tudo bem, esse vídeo é justamente para te mostrar que talvez você esteja passando por isso e também mostrar que existe sim como você transformar principalmente o seu conhecimento em algo útil. O grande ponto aqui é o seguinte: ninguém se frustra por não alcançar um potencial que não dava. Ninguém tem uma expectativa que não pode ser alcançada e fica frustrado porque não alcançou. O grande ponto é que nós desenhamos futuros para a nossa vida que são totalmente alcançáveis com as nossas habilidades. E é aí que entra a frustração, porque no momento em que a gente não consegue alcançar esses lugares, a gente começa a ficar preocupado, ansioso e a gente começa muitas vezes a nos sentir inúteis. O grande problema é que talvez você esteja quase ali no ponto de criar algo relevante para a sociedade ou mesmo alcançar esse potencial. Mas essa frustração de ainda não ter chego lá deixa a gente muito preocupado. E aqui eu quero colocar um primeiro ponto de análise, que é cuidado com a sua idade. Nós temos a falsa sensação, e eu creio que a internet trouxe isso, porque o tempo inteiro a gente vê pessoas mais jovens ou da mesma idade que a nossa, porém com grandes conquistas, com grandes lugares alcançados, e a gente começa a acreditar que jamais chegaremos lá porque já estamos velhos demais. Existe grande papo coach por aí falando do dono do KFC, o Jeff Bezos e etc, que eles construíram negócios bilionários depois de muito tempo. É tudo verdade, mas trazendo para uma realidade mais próxima, quando a gente olha essas pessoas comuns como a gente no Instagram e etc, que tem essa gama de conquista, a gente está olhando realmente o palco delas, mas como será que foi aquele processo? Será que realmente foi construído na base do esforço? Será que foi herdado? Será que ela estava no lugar certo, no momento certo? E uma outra coisa que a gente precisa entender é que a gente não está concorrendo com outra pessoa. Nós estamos concorrendo com nós mesmos o tempo todo. Porque se você realmente se torna uma pessoa mais educada, uma pessoa mais instruída, com mais habilidades, naturalmente, em algum momento, se você estiver expondo essas ideias, essa habilidade aos outros, você também conseguirá transformar isso em resultados, na forma prática mesmo. E aqui é um ponto que você precisa pensar. Cuidado, a sua idade não é um impeditivo para você construir algo grande ainda, para você alcançar o seu potencial. E o que eu recomendo, e aqui a gente vai para o pilar 2 de toda essa nossa conversa, que é pare de comparações. Pare de ficar olhando e buscando perfis de pessoas semelhantes a você, que esbanjam, que têm uma vida extraordinária, porque isso te trava muito. Ao invés de te encorajar, isso começa a te travar. Isso começa a fazer você se sentir realmente uma pessoa frustrada que não conseguirá jamais elevar o seu nível. Não conseguirá construir algo relevante. E você começa muitas vezes a sabotar os seus sonhos, a parar de sonhar, a olhar para qualquer pessoa como alguém muito superior a você. E daí começa a ter uma série de baixa autoestima, coisas que daí a gente deixa para os psicólogos, mas que você precisa estar atento para não sofrer. Porque senão
você vai sempre se auto-sabotar, porque as dificuldades, as coisas complicadas, independente se você é muito bom ou não, elas sempre virão. A adversidade, ela é inerente da vida, e é isso que torna a vida tão dinâmica, porque em algum momento você está super feliz, outro momento você está preocupado, depois você está frustrado, depois você tem um pico de alegria de novo, e está tudo bem. O grande ponto é que você não pode se comparar, porque talvez você está num pico de grande alegria e está se comparando com uma pessoa frustrada, ou vice-versa, e isso faz com que a sua percepção de realidade seja completamente distorcida. E dessa forma, você nunca vai saber quem você realmente é e o que você realmente pode fazer. E naturalmente você fica travado, você fica imune a inúmeras outras pessoas, você não consegue criar relacionamentos, você não consegue se aproximar de ninguém porque você não se sente apto para isso, mesmo sendo. Um outro ponto que você precisa, e que seria o ponto 3, então o primeiro ponto é cuidado com a sua idade, você ainda é muito novo. Ponto 2, pare de se comparar. E o ponto 3 é pare de planejar. Aqui é um ponto interessante, porque quando a gente tem muita capacidade, a nossa tendência é achar que a gente não sabe nada. E como consequência disso, a gente planeja demais a ideia ideal, o ambiente perfeito, como eu poderia fazer aquilo. E o resultado prático é que a gente nunca faz nada. A gente fica travado, a gente fica parado. E enquanto isso, pessoas realmente menos capacitadas que a gente começam a ter resultados, começam a construir audiências, começam a ter grandes negócios sendo formados. Um exemplo disso é a rede social, um lugar muito bacana para você começar a transmitir o seu conhecimento, para criar uma audiência e talvez definir um produto ou uma empresa a ser lançada, é realmente o YouTube. Você pode aqui simplesmente ligar uma câmera ou o próprio celular, colocar um microfone como esse e começar a expor as suas ideias. E pessoas que pensam semelhante a você começarão a te acompanhar. Você não precisa se moldar a alguém. Você pode ser você mesmo e mesmo assim pessoas semelhantes te encontrarão. E como consequência, você começa a construir uma audiência, você começa a ter feedbacks, você começa a ser útil ao mundo. Por isso é tão importante você não ficar planejando tanto, porque às vezes você hoje tem um celular e um microfone, mas você começa a planejar, não, mas eu precisava de uma câmera, ou então eu preciso de uma super edição, porque senão meu vídeo vai flopar. Só comece, porque senão você começa a ficar um obeso intelectual, onde você tem muito conhecimento, mas não expõe, não joga essas ideias ao mundo. E, naturalmente, você começa a ficar realmente para trás, porque você não expõe as ideias, enquanto pessoas menos capacitadas estão falando de frente para uma câmera, por exemplo, gravando vídeos e sendo alcançadas e encontradas por outras inúmeras pessoas que podem ser ajudadas e podem ajudar ela também. Mas uma vez que você entendeu esses 3 pilares essenciais, que é a idade, a comparação e a ação, como que você de fato entende a habilidade que você pode usar para ser útil, para transformar em algo sólido na sua vida? Tem um termo que é o PhD, mas não é um PhD da faculdade, mas que é o paixão, habilidade e demanda. Isso é uma boa rota para você começar a entender as suas habilidades que podem começar a ser coisas úteis para a sociedade. O primeiro passo é que você liste quais são as suas paixões. Então, futebol, ler, enfim, comece a listar as suas paixões. Dentro dessas paixões, você vai ver que você tem habilidades em algumas delas. E agora você vai para a coluninha 2, que é o H. E ali você começa a escrever aquelas que você tem habilidades. E talvez você tenha habilidades em coisas que você não tem paixão, mas você pode ter habilidade. E você começa a colocar ali todas as suas habilidades, tudo aquilo que você faz que é útil, seja para você mesmo, seja para o seu parente, enfim. Comece a escrever o que é útil, o que você consegue fazer, que as pessoas enxergam como uma habilidade. E por fim você vai para a letra D, que é a demanda. Agora chegou o momento de você estudar o mercado. Comece a traçar os perfis e na ideia ideal você conseguirá encaixar uma paixão que você é habilidoso e que tem uma demanda.
Mas caso você não consiga encaixar esses 3 pilares, não tem problema também. Tente encaixar uma habilidade, que é aquilo que você já tem facilidade de fazer, com uma demanda. Ou então uma paixão de algo que você ainda não sabe fazer tão bem, mas você gosta muito, vai aprender e vai conseguir ter essa demanda também, essa habilidade será desenvolvida com o tempo. Dessa forma, você consegue ter um norte de onde começar. E o último ponto que eu colocarei nesse vídeo é: comece gravando vídeos para o YouTube. Porque os vídeos para o YouTube servem como uma forma de você extrair do seu cérebro tudo aquilo que você aprendeu nos últimos meses, nos últimos anos, a sua experiência de vida. E naturalmente você começa a se tornar uma pessoa mais comunicativa, mais confiante, você começa a olhar para o todo da sua vida com um olhar mais criativo, você consegue criar ganchos de histórias, de vídeos em qualquer lugar. E isso é muito especial porque realmente vai transformar a sua vida. Sempre que você construir audiência, você terá demanda, você terá pessoas que gostarão de aprender com você sobre determinados assuntos. E isso fará com que o seu conhecimento, que outrora estava somente para você, passe a ser algo extremamente útil para a sociedade. Dessa forma, se o seu conhecimento é útil, obviamente você também será útil. E como consequência disso, você terá um plano de ação para então assim conseguir alcançar o seu potencial. E dessa forma se tornar uma pessoa realizada, que pode inclusive descobrir que tinha um potencial muito maior do que aquele que estava planejado anteriormente. Se você chegou até o final desse vídeo, gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, ajuda muito esse canal. Inscreva-se aqui também para receber mais conteúdos como esse. E claro, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está precisando focar um pouco mais no potencial dele.